Então, em nome do Instituto Bion, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes com a gente nessa noite, né? É uma honra receber o Pedro Castro, que aceitou muito contentemente o nosso convite, então a gente fica também muito contente com o contentamento do Pedro. E o nosso evento de hoje se chama o título do evento de hoje é A Aleatoriedade na Existência. É isso, né, Pedro? Eu estou falando de cabeça. Então, eu vou te passar a palavra e no final do nosso evento a gente pode conversar um pouquinho. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo o Instituto Bion pelo convite feito. Fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite. E né, o Rafael não está aqui, mas ele falou para mim, Pedro, não vou conseguir ir, mas eu vou ouvir a gravação. Quero agradecer também ao Rafa, uma graça, mediou todo o processo. Então, Rafael, fica aqui minha gratidão a ti, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouco de aleatoriedade e que há aleatoriedade na vida, né? Eu queria começar dizendo que é muito bom que a gente, nesse primeiro momento, a gente deixe processos classificatórios de lado, né? Quanto à qualidade de um processo ou de uma causa. Então, eu sei que é muito difícil isso, eu sei que não é uma coisa muito fácil a gente deixar o bom e ruim de lado, certo ou errado, mas vai ser muito importante para que acompanhem a linha de raciocínio, que processos classificatórios agora só vão nos prejudicar, né? Eu pretendo trazer fatores aleatórios da vida e da vida biológica para trabalhar, para fazer o meu ponto de vista de que há aleatoriedade na vida. E para isso, então, assim, nessa fala inicial, eu, como acho melhor, não vou falar de psicanálise. Eu vou deixar que a psicanálise venha ao nosso encontro quando a gente abrir o nosso microfone e a gente começar a conversar. Mas nesse momento eu não queria, nessa fala eu não queria trazer o quesito psicanalítico à tona, tá? Eu vou apresentar a tela. Eu vou pedir para vocês só talvez me confirmarem se chegou tudo certinho, se vocês estão me vendo, porque aí acho que eu não vejo mais vocês depois, tá? Chegou para vocês? Chegou. Uhum. Ótimo, muito obrigado. Eu vou apresentar, então eu não estou vendo mais vocês. E eu queria começar essa apresentação com uma canção conhecida, só para a gente aquecer um pouquinho. Fale para mim se o som também está chegando. Chegou o som? Tá baixinho, eu acho. Se der para aumentar o volume, ou será que é o meu microfone? Tá baixinho mesmo. Mesmo no máximo aqui, não chega não, Pedro. Ah, que pena, porque eu também estou tentando aqui agora aumentar, mas eu não sei como que eu faço isso aqui, porque o meu já está no máximo. Não. Talvez seja esse vídeo. Chegou?
A gente chega lá, vou falar. Talvez você possa estar ouvindo essa música e falando assim, por quê, né? O meu primeiro ponto é que é falar que se talvez não há aleatoriedade na vida, porque você não ouve Djavan. Ouvir Djavan é ter que suportar a aleatoriedade da letra. Porque qual que é o sentido da solidão de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, açaí, guardiã. E é interessante que a nossa mente, se eu peço automaticamente, assim, olha, qual que é o sentido da canção? Num desespero, a gente já começa a tentar traçar um significado para isso. A gente tem pouca capacidade de suportar que uma letra de uma canção seja aleatória. Ainda que a gente aguente que ela seja linda, que a harmonia seja linda, que o som esteja muito bem organizado, mas a gente olha para a letra, místico clã de sereia. Hã? Com o sol brilha por si, qual que é a lógica, né? Então eu já estou querendo trazer um pouco dessa aleatoriedade, pegando um pouco da canção que pelo menos, volto a dizer, para suportar o Djavan, você precisa ter um pouco de aleatoriedade e suportar que a aleatoriedade venha, porque senão você vai deixar isso de lado. E não adianta, né? Talvez traçar aqui qualquer regra. Ai, ele quer dizer isso. Não sei, a gente vai ter que chamar ele para conversar, porque pela lógica a gente não encontra conexão muitas vezes entre as coisas. Qual é a regularidade ou naturalidade esconde atrás da aleatoriedade ou se esconde, né? Eu estou colocando esses livros, o Diário de Anne Frank, A Revolução dos Bichos e Harry Potter, só para vocês terem uns dados sobre eles, né? Quando o Diário de Anne Frank chegou para ser publicado, ele foi rejeitado por 5 anos. Ninguém queria publicar. Porque o tema era de Segunda Guerra, era inoportuno, ninguém queria isso e vendeu 5 milhões de cópias. Quando tentaram publicar a Revolução dos Bichos, o que ouviu foi: é impossível vender histórias sobre bicho nos Estados Unidos. Foi um livro negado. Harry Potter, ainda que você não tenha lido, você tenha ouvido a história ou tenha alguma criança, algum adolescente que assistiu. O primeiro livro só foi publicado depois de 7 anos de intensa tentativa de achar alguém para publicar. Eu estou colocando esses dados só para falar o que seria, talvez, da sua história ou da minha história se esses livros não tivessem chegado até a gente, porque por um quesito aleatório, alguém algum dia falou assim, não, eu publico. Eu publico o seu livro. Eu trago o seu
eu trago seu escrito. Eu faço isso acontecer. Mas se você já leu pelo menos o Diário de Anne Frank, você imagina assim, o impacto que o livro traz e fala assim, não, eu não vou ter esse impacto. E eu tô trazendo um livro, assim, né? Esse livro não existindo. E aí? Né? O William Goldman, ele é um roteirista. Eu coloquei 2 filmes que ele tomou conta. E ele fala que se eu tivesse dito sim a todos os projetos que recusei e não a todos os que eu aceitei, a coisa teria funcionado mais ou menos da mesma maneira. Quem já viu Gênio Indomável e fala assim, imagina esse filme não acontecesse na minha vida. Ainda mais o público que está aqui, talvez a grande parte sejam psicanalistas. O quanto que psicanalista gosta de falar de Gênio Indomável. Você vê assim, ó, de vez em quando tem lá uma palestra sobre isso. Eu estou colocando que algumas coisas na nossa vida, assim, qual que seria o rumo básico de qualquer encontro que a gente teve e aonde estaria a nossa vida agora. Pensa que se você tivesse casado com seu primeiro namorado ou sua primeira namorada, onde sua vida estaria agora? E se você tivesse desistido do curso que você fez? Só para vocês terem uma noção, a quantidade de espermatozoides e óvulos diferentes que uma pessoa pode fazer, sem contar mutação e alguns outros fatores, só contando o cromossomo, é 2 elevado a 23. É um número colossal. Em um encontro aleatório dos seus pais, em um processo aleatório de encontro de gameta, você está aqui hoje, né? Eu e você, a gente está aqui, nesse lugar, hoje. Quando eu fiquei montando de novo essa apresentação, montando mais uma vez essa apresentação, eu fiquei assim, quanto aleatório teve por trás dessa apresentação aqui hoje. Eu sei um pouquinho dela, sabe? Assim, eu sei da Maria, que comentou alguma coisa porque viu a apresentação, e como que a Maria chega na minha vida, e como que ela está no Instituto Bion, o Rafael. Quanta coisa podia fugir do controle. Olha só, a colega disse assim, olha, que a internet está ruim, eu fiquei preocupada com o evento hoje. A gente não sabia, poderia estar todo mundo aqui esperando o evento e simplesmente porque a internet não funcionou, porque caiu uma chuva, ninguém veio. Eu ia ficar ligando para o Rafael, né? Coitado do Rafael. Mas eu ia ficar desesperado ligando para o Rafael. Então, dentro de todo esse processo, eu gosto muito de usar essa definição de aleatoriedade, já coloco o DNA ali para eu começar a entrar na parte que eu acho muito interessante, né? Que, assim, pulsa dentro de mim como biólogo pela minha primeira formação. Então, a gente pode definir a aleatoriedade como uma aparente ou real falta de padrão ou previsibilidade em eventos. Assim. Uma sequência aleatória de eventos ou símbolos ou passos, muitas vezes não tem ordem e não segue um padrão de combinação inteligível. Ao primeiro olhar, música do Djavan, assim, o que está querendo dizer? O que ele está querendo falar, né? É tudo muito aleatório, tudo foi jogado ali. Eu gosto muito de uma definição que eu li há pouco tempo, que fala que o aleatório ele quebra padrão. Eu gosto muito dessa quebra de padrão que a aleatoriedade traz, ou a quebra da previsibilidade que a aleatoriedade traz. Que a gente não sabe o que vai acontecer e o que vai dar. Né? A gente não sabe. Eu quero trazer alguns quesitos da biologia para a gente pensar. Eu confesso que eu vou tentar deixar isso o mais claro possível para vocês para ninguém se perder. E qualquer coisa, se ficar alguma dúvida no final da apresentação, quiser perguntar, a gente está aqui, tá? Mas assim, para mim como biólogo,
eu prefiro ver o princípio da vida como o início da molécula de DNA. Então, se a molécula de DNA começou, tem vida. E partindo da hipótese que só pode ter vida quando surge a molécula de DNA, quando a molécula de DNA se instaura, o surgimento dessa molécula ele já é aleatório por padrão, ele já tem um grau de aleatoriedade. Porque a gente, dentro da definição científica, a molécula de DNA surge de várias reações químicas, como amônia, vapor d'água, gás nitrogênio, gás hidrogênio, e descargas elétricas, fatores totalmente aleatórios, né? Olhando só para essas condições e anulando todas as outras, já se torna difícil pensar que se uma delas faltasse, ou se outras entrassem no lugar, se isso geraria vida ou não. Olha, pensando que vida é DNA, e pensando todas as condições necessárias para o DNA ter surgido, se faltar algum gás, se faltar vapor d'água, provavelmente, talvez, a vida, como a gente conhece, pelo menos, não teria surgido. Ou teria surgido e teria, talvez, um outro formato. Lembrando, e sendo muito importante aqui colocar, que a vida que conhecemos hoje, em suas diversas formas, são consequências de reações químicas, mas não o propósito dela. Grava isso, não há propósito. Não tem propósito nenhum. Aqui já temos duas combinações, aleatoriedade, mais uma qualquer falta de propósito. Qual que é o propósito? Não tem. Se o acaso aconteceu, teve reação química, foi esses elementos e teve vida, não teve propósito. Eu sei que é difícil pensar nessas condições sem qualquer juízo de valor. Mas é justamente isso que eu estou querendo propor hoje. Estou querendo propor justamente uma ideia de que as coisas acontecem e elas não tiveram uma definição ou um propósito para, né? Tanto que partindo do DNA e desse princípio da vida, que vida é DNA, um dos autores mais famosos da evolução no século XXI, que é o Dawkins, e é um livro muito gostoso de ler para quem quiser ler, chama O Gênio Egoísta, ele é um livro muito fácil. Ele fala que ele vai redefinir todas as perguntas filosóficas, né? De onde viemos, ele vai propor que a gente veio de uma gama de reações químicas ao acaso, que teve como base o DNA, né? E ele vai falar que o nosso único propósito como vivo é assim, olha, assim que no momento que você tem DNA, você vai passar isso para frente, a partir de processos reprodutivos. E ele fala assim, para onde vamos? Olha, a gente vai morrer, mas os nossos genes são eternos, esse DNA não para depois que ele começa, a não ser que algum evento aleatório venha e o destrua de vez todos os seres vivos. E agora eu quero mostrar cada um desses pontinhos para vocês dentro da aleatoriedade. Assim. Cada uma dessas coisas dentro de um processo aleatório de como que o DNA está aqui dentro da gente e faz o ser vivo e faz a gente estar aqui. O DNA é um grande livro de receita. Pensa assim, olha, o DNA é um grande livro de receita. Receita do quê? Receita de proteína. E são essas proteínas que dão a característica do nosso corpo. Então, quando você fala da cor da sua pele, você tem uma proteína, você tem uma informação no DNA que manda fazer essa proteína. Quando você fala do seu cabelo, é uma proteína, tem uma informação no DNA que manda fazer essa proteína. O DNA é um grande livro de receita. E o que é muito interessante nesse livro de receita é que, então, esse livro está aqui, ele tem uma receita, e ele manda fazer uma proteína, e ele coloca bonitinho os ingredientes dessa proteína. Eu estou dando um exemplo aqui de uma hemácia. Isso que vocês estão vendo é uma hemácia, uma célula sanguínea, que tem esse formato bonitinho, justamente por causa do DNA. O DNA tem a receita que está aqui, manda fazer a proteína, a hemoglobina, e surge a hemácia. E isso é fundamental para carregar oxigênio para o nosso corpo. Fundamental. Fundamental. Acontece que esse DNA, ele erra, tem hora. E gera erros aleatórios. Esses erros não... A gente estuda hoje
alguns motivos desses erros, mas a gente não sabe aonde que esses erros ocorrem, quando eles vão ocorrer e que característica que vai surgir. A gente não tem noção disso. Aqui tem um erro. Presta atenção, só trocou uma letra. A gente tinha um T e mudou para A. Mudou uma coisinha na receita. Tinha um T, mudou para A. A partir dali, a proteína mudou. E a gente tem hemácias danificadas no nosso corpo. O que gera uma doença conhecida como anemia falciforme. Essa doença ela pode trazer a própria anemia, como o nome diz, uma fraqueza muito grande por falta de oxigênio no corpo. Mas ela pode gerar até trombose. O sujeito pode morrer por trombose devido à condição dessas hemácias. Aí você olha assim, Pedro, não tem como classificar isso como bom ou ruim. Não tem como, é impossível. Esse negócio é ruim, né? Isso é ruim, esse aleatório não foi bom. Eu quero te falar assim, depende, né? Depende de onde que você está olhando. Para uma pessoa que mora, talvez, em países da região do hemisfério norte, verdade, ter anemia falciforme não é muito interessante. Mas se você nasceu no continente africano ou em determinados lugares no Brasil, ter anemia falciforme é o que te salva. Existe uma doença, estou mostrando ela aqui para vocês, é um protozoáriozinho que causa malária. A malária destrói as hemácias. Uma pessoa normal que não tem anemia falciforme, ela pega a malária, se ela não se tratar, se ela não se cuidar, ela pode morrer de malária. Na África, a malária é muito difundida. E olha, a África existe, o povo africano existe. A maioria da população de determinadas regiões da África tem o quê? Anemia falciforme. A anemia falciforme para eles é uma bênção. Não deixa eles pegarem esse protozoário. Não deixa eles terem a doença. O que é bom? O que é ruim? Qual é o evento aleatório que dá certo? Qual que é o evento aleatório que destrói? Eu não sei. Não dá para saber porque aleatório não tem esse não há propósito. Não tem propósito. Eu vou parar de apresentar porque agora eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, vou olhar para vocês que eu não conseguia ver. Eu vou dar alguns outros exemplos para vocês. Um outro exemplo que eu tenho para dar são pessoas que são naturalmente imunes ao vírus HIV. Essas pessoas elas têm um errinho no DNA, em um gene específico chamado de HLA-B57. Essas pessoas elas não pegam o vírus que causa a AIDS. Você fala assim, ai que maravilha, né? Essa pessoa não pega a AIDS, essa pessoa não tem HIV. Esse gene gera várias doenças autoimunes. O corpo da pessoa pode, por causa desse gene, começar a lutar contra o próprio corpo e não reconhecer o próprio corpo. O que é bom? O que é ruim? É ótimo não ter HIV. Maravilhoso saber que, assim, nossa, estou livre de pegar uma doença viral. Mas você pode desenvolver doenças autoimunes. Quando a gente olha o quadro pandêmico que a gente passou, eu acho interessante porque a gente olha e não tem como olhar para um vírus, o SARS-CoV-2, que causou a Covid, e falar assim, olha, foi horrível. Foi. Eu concordo com você que foi. Mas trazendo para a aleatoriedade, eu não sei se vocês sabem, mas foram documentados alguns casos de pessoas com câncer terminal de pulmão que foram curadas porque o Covid atacou as células cancerígenas. E elas não têm mais câncer de pulmão. O que é bom? O que é ruim? Dentro de um vírus totalmente aleatório, que surgiu de um processo totalmente aleatório e foi passado de forma aleatória.
Eu acho que o meu ponto principal de que as coisas não têm propósito, ele está muito bem colocado. Eu acho que ele está muito bem explorado nesse pouco processo. E que a gente não tem controle. E que a gente vai ter que esperar as condições iniciais básicas para ver alguma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito dela quando eu comecei a estudar esse processo de aleatoriedade, isso na faculdade de biologia, minha primeira formação, que ela diz o seguinte: nosso futuro é consequência dos nossos encontros que temos com a gente mesmo e com os outros. Esses encontros são imprevisíveis. Não sabemos quando acontecem e de que forma acontecem. Mas a gente sabe que o nosso futuro é consequência dos nossos encontros. Eu queria parar minha fala dizendo isso, para dizer que o nosso futuro, talvez, daqui para frente, com esse encontro onde tem 45 pessoas, pode acontecer alguma coisa com ele que eu não sei o que é. Mas pode ser que hoje alguma coisa mude por causa desse encontro. E quanta coisa muda por causa de um encontro. E é muito bonita essa frase porque ela fala também não só de encontro com o outro, mas de encontro com a gente. E quanto que a gente pode se encontrar com a gente e se ver de novo. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Tanto que me lembra agora uma frase do Encontro Sabino, do livro Encontro Marcado, que eu já vou pegar só essa frase, dizer ela, e aí eu vou parar para a gente poder conversar um pouco, né? Que ele diz assim: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que está sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de ser interrompido antes de terminar. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Eu vou ficar por aqui, nessa fala inicial, e vamos ver o que vem, o que a gente pode conversar, qual é o aleatório que nos cerca. Pedro, eu agradeço as tuas palavras e, enfim, né? Tá aberto para a gente poder trocar e conversar e pensar juntos. Pedro, eu vou perguntar uma coisa então, né? Que eu não sei se ficou bem claro para mim, mas então tu não acredita em propósitos, é isso? Eu acredito até que você pode ter a intenção de ter um propósito. A intenção do propósito, ela está ali. Mas a causa que vai levar ao propósito, se o propósito vai acontecer, se não vai. Agora, nesse propósito, por exemplo, você encontrou talvez seu namorado ou um amigo e falou assim: ai, a gente tinha o propósito de se encontrar. Se o seu pai não se encontrasse, se o seu pai não encontrasse a sua mãe, você já não tinha se encontrado. Se o gameta que te fez não tivesse fecundado, você não estava aqui. Não tem propósito. A nossa existência, olhando assim, eu sei que já era um choque. E quando tudo ficou em silêncio, eu falei assim,
isso. Porque é difícil parar para pensar que a gente cria planos. A gente cria planos. Mas como que esses planos saem se a gente chega nele? E o que fez a gente pensar esse plano? Tá tudo muito no aleatório. Tá tudo muito dentro de um processo aleatório. E quantas vezes também a gente começa a pensar até num planejamento ou em um propósito, né? E a vida chega e a gente pega aquilo e joga fora porque fala assim, isso aqui não tem mais sentido. Porque alguma outra coisa aconteceu. E a gente não sabe a gente não sabe onde vai dar. A gente não sabe onde vai dar. Então, quando fala assim, você pensa em propósito, eu não consigo, assim. Eu consigo pensar que a gente cria planos e é bom, tá? Eu acho que viver no total aleatório, saber se amanhã eu não vou trabalhar porque é aleatório, vai que eu ganho na Mega Sena sem jogar. Eu acho que a nossa mente precisa de regra, mas parar para olhar que as coisas não têm regras, ela quebra um pouco um processo mental inicial, sabe? Pedro. Desculpa, tem gente na fila, eu não ergui a mão. A Patrícia fala por primeiro, levantou a mãozinha por primeiro. Depois tu fala, tá, Adir? Depois da Maria. Eu acabei de viver um momento bem aleatório, porque assim que o Pedro falou, eu queria perguntar e de repente meu computador travou. Eu não conseguia levantar a mão, tentei pelo celular e sei lá o que aconteceu, né? E ouvindo vocês, mas eu não conseguia mexer em nada aqui. E aí, quando o Pedro foi falando, eu lembrei que ele foi falando da molécula de DNA, né? Completamente aleatória a formação dela. E uma vez eu ouvi, né, que toda a água que a gente tem no planeta, eu estou falando do jeito que eu ouvi, tá, gente? Eu não chequei essa informação depois. Mas que toda a água que a gente tem no planeta, ela é muito antiga. Ela foi formada junto com a formação do planeta. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque se a gente pensar na água, é uma molécula muito simples, né? H2O. Ela é muito simples. E a gente pensa, né, quantas pessoas têm problema com falta de água, né? Quantos continentes, quantos lugares, né, dentro do país, do planeta, que tem esse problema com água. E assim, teoricamente, né, seria muito fácil você produzir uma molécula de água. Só que ela nunca mais foi formada. Talvez por causa que possam existir coisas aleatórias, condições aleatórias que só existiam naquele momento onde aquela molécula de água foi formada. Se você for pensar na evolução que a gente tem, né, da tecnologia, da ciência, não formar uma molécula de água, né? E a gente ainda tem gente passando sede em tantas regiões. E aí eu fiquei pensando, né, quando o Pedro ele fala da questão de não poder, da gente não conseguir reproduzir, né, porque o aleatório, ele colocou uma palavra que eu não vou lembrar qual que você falou, né, Pedro, e talvez eu não tenha um propósito, né, tinha aquelas condições e sem um propósito a gente não consegue reproduzir aquilo de novo. E eu pensei assim, e é engraçado, né, porque a gente como humano, mentalmente, a gente sempre está tentando reproduzir, querendo reproduzir ou uma sensação que a gente já viveu, ou uma ideia, e trazer essa ideia, e quando às vezes assim, a gente até se aproxima dela, de repente a gente vê, mas não é a mesma coisa. Não foi possível, não é a mesma sensação, né? Mas por causa talvez dessa ideia do aleatório, né? A gente não sabe o que foi, o que causou realmente aquela sensação naquele momento, né? E talvez reviver ela é muito difícil, né? Tal como a gente sentiu. Gabi? Maria? Vou ouvindo um Isso. pouquinho, depois eu falo. Eu ia chamar a Maria também, mas obrigada por ter chamado a Maria, Pedro.
Quando tu começou, né, Pedro, tu falou assim, bom, primeiro eu vou falar, peço para que a gente deixe um pouquinho a psicanálise de fora para depois, na conversa, a gente trazer. E quando depois que tu terminou, quando a primeira colega falou, bom, então tu não acredita como é? Propósito. Acho que foi propósito. Propósito. E eu pensei, que coisa interessante, né? Porque eu acho que o jeito que tu vai falando do aleatório, eu acho que teria que ajuda o psicanalista quando ele inclui isso em muitas coisas já existentes. É quase como se não fosse uma exclusão ou uma escolha. Eu pensei na integração. E aí, na minha cabeça, veio assim, inclusive quando a gente faz uma observação, ou uma interpretação, ou um assinalamento, incluir a aleatoriedade na forma como o paciente vai escutar, no momento que ele está ali na sessão, modifica muito a possibilidade da psicanálise ser compreendida com um aleatório, ou sem um aleatório, né? Porque porque sim, é possível que a gente coloque, tem um propósito, e dentro da dupla tem uma crença no aleatório, que significa que o propósito ele não é matemático, ele na psicanálise talvez não tenha essa ideia de que tem um propósito e que a gente vai conseguir. Não significa que não tenha, porque eu acho que é na inclusão que a gente ganha, né? E por isso que eu acho esse tema tão bacana, porque eu acho que é um tema que muito tempo, não sei se já incluído tanto quanto poderia, mas é um tema que sempre ficou muito à margem da psicanálise, quase como se a psicanálise pudesse retirar essa ideia, porque tem tem o determinismo, tem a interpretação, tem como é que se faz, tem o conhecimento do humano, do inconsciente. Se tu coloca o aleatório, isso tudo fica muito mais delicado e muito mais cuidadoso, porque desde qual é o analista que a gente recebe o nome, como é que a gente recebe a interpretação, bom, e a continuidade disso, né? Então, isso que eu pensei, incluindo a psicanálise daí. Agora eu vou falar um pouquinho, senão eu vou perder. Eu acho que tem alguns pontos aí separados, assim, que eu deixei aqui, assim, sabe? Você vai deixando algumas coisinhas ali. Tem um autor chamado José Ortega y Gasset, que ele vai falar que pensamentos condicionados eliminam a aleatoriedade. O acaso do pensamento permite mais encontros e mais desdobramentos do que um determinismo. Aí ele fala assim, olha, uma dança que é feita, né? Alguns podem olhar para aquela dança e falar assim, essa dança foi feita para essa música. Não, a dança é a dança. Por que você junta a dança com a música? Por que não pode existir passos de dança sem música? E se você ouve uma música e fala assim, essa música é para essa dança, não. E é isso que a Maria vai colocando. Eu acho muito interessante do ponto de vista que, assim, olha, deixar a mente ir por algum momento, sem tentar encontrar um motivo, uma razão, alguma coisa. Talvez ela permite com que a gente pense mais, né? Talvez ela permite com que a gente pense mais. E como é o próprio nome do instituto, o Instituto Bion, né? E aí me lembra muito isso de Bion, sem desejo, sem memória, sem ânsia de compreensão. E o quanto, então, o analista precisa ter uma mente que suporta nesse início aleatório, né? Olhar para isso e falar assim, olha, porque é tudo aleatório. O paciente chega e pode falar, hoje eu comi galinha, amanhã eu vou comer pato, e depois eu peguei uma nave e fui para Marte. Você fica olhando para aquilo e fala, que é isso? Que ele tá... Quase música do Djavan. Talvez o paciente seja o melhor para fazer música do Djavan. E aí, Maria, tem um outro autor, um matemático, que fiquei um tempo com ele na cabeça, que ele fala que ele vai trazer a ideia de que sistemas muito grandes, coisas muito grandes,
é muito difícil que elas sejam totalmente aleatórias. Ele fala assim, olha, sistemas muito grandes devem ter alguma regra. Mas as pequenas regrinhas que começaram, os pequenos padrões que começaram, quando a gente isola, a gente pode introduzir ali aleatoriedade, ver o aleatório que fez aquilo surgir. E isso é muito maravilhoso, porque muitas vezes a gente está diante de um processo mental na clínica muito organizado. E você olha aquele processo mental tão organizado, tão bem concatenado, e você fala assim, vou isolar e vou olhar só para essa partinha aqui. Aí quando você olha só para aquela partinha, você fala assim, aqui mora o aleatório. Então você pega uma partinha e joga ali alguma coisa nova, ou só faz a pessoa prestar atenção naquele pontozinho, você fala assim, já é um aleatório nesse sistema imenso. Só que aí você tem um negócio, né? Talvez você joga você mostra o aleatório para o sistema imenso, a pessoa se assusta. E aquela imensidão de coisa construída vai se desconstruindo. Você não sabe qual que é o sistema que vai ficar de pé depois. Adir. Estava pensando, Pedro, tudo bem? Estava pensando enquanto tu falava aqui, e na verdade a tua última fala sintetizou o que eu ia dizer agora, mas ok, vou dizê-lo assim mesmo. Porque aleatoriamente tu acabou falando aquilo que eu estava pseudamente pensando. Pensando no que a colega Jéssica falou, né, perguntando se tu acreditava ou não no propósito, e eu vejo que talvez o propósito da aleatoriedade é não ter propósito, né? E entenderia se aceitar que não temos controle sobre as coisas, não temos controle sobre nós, sobre o que vamos fazer daqui a um minuto, talvez. Planejar é preciso, porém, todo planejamento talvez não saia exatamente como é o desejo que sai, porque o próprio desejo talvez seja o desejo do controle. E a aleatoriedade que tu estavas falando, assim, me parece que ela vem ao encontro da psicanálise, onde diz que devemos, né, estar num setting ou na frente de outra pessoa, sem memória, sem desejo, sem a necessidade de interpretar. E a tua última fala de que, e eu entendi agora, traduzindo pela minha compreensão, onde você pega a partezinha, ou seja, como se tu estivesse vendo um filme, tu parasse a cena para olhar exatamente aquela cena congelada e ver o que ela significa. Que é aquilo que salta aos olhos ou salta aos ouvidos, que talvez seja uma pequena palavra, uma pequena intuição daquilo que o psicanalista está na frente do paciente, né, nesse setting, e aquilo fazendo com que se crie a partir de então a aleatoriedade daquilo que tu estás falando. Pelo menos foi isso que eu entendi do que você trouxe até agora. A aleatoriedade que vem a partir do momento em que algo que te salta aos olhos, você pinça aquilo e isso acaba derivando outro caminho dentro de uma sessão, ou dentro de uma situação de vida, talvez. Porque eu fico, pelo menos assim, pensando com vocês, né, e contigo, eu fico olhando a sessão, partindo agora, assim, né? A sessão como um filme, e aí aquilo tudo faz muita lógica. Quando você olha um filme inteiro faz muita lógica. Mas se você pausa o filme, traz alguma pessoa de fora e fala assim, fala para mim desse filme, dessa cena, e alguém que nunca olhou, ela cria a coisa para tentar criar ordem, porque ela está pausando a cena, ela não sabe nada daquele filme, ela não sabe nada daquela cena, ela só está vendo uma cena congelada. Se não tiver legenda, melhor ainda. Então, talvez essa oportunidade que a gente tem de pausar ou na nossa mente ou pausar o próprio analisando e falar assim, é isso. Eu vou recortar esse negocinho pequenininho aqui, porque aqui pode ter uma aqui, o que jazia uma ordem gigante, uma regra gigante. Talvez a gente consiga olhar por um outro vértice quando o aleatório cai. Olhar de um outro lugar quando o aleatório cair. E aquilo talvez que fazia todo sentido, a gente não sabe onde vai parar mais. Eu acho que esse é o interessante. Aonde para, não sei. Quando o aleatório chega, a gente não sabe qual que vai ser a nova regra, qual que vai ser o novo comum.
a gente não sabe. Tem um estatístico que ele falava, que ele traz a ideia de acordar e fazer todo dia o mesmo caminho, né? Você acorda, você levanta, você vai para o trabalho pelo mesmo caminho, você vai para o trabalho pelo mesmo caminho. E até que um dia a rua tá bloqueada e você faz um novo caminho, e no dia que você faz um novo caminho, você descobre tanta nova coisa. Você pode se perder, você pode gastar mais gasolina, você pode descobrir restaurante novo, você pode... O que você vai encontrar nesse novo caminho? E, assim, o simples fato de ter uma interrupção no meio do seu caminho, aquilo já é aleatório. Você já não controlou aquela interrupção. E aonde que você chega por fazer um novo caminho, a gente também não sabe. Eu não gosto de dirigir em São Paulo, né? Quando eu vou em São Paulo, eu prefiro ir de ônibus. E as poucas experiências que eu tive de ir em São Paulo com o Waze era maravilhoso, porque eu acreditava que o Waze sabia o caminho. E eu descobri muita coisa em São Paulo com medo, mas eu descobri, porque o Waze não sabia o caminho. Mas eu descobri, né? E aí deu medo, deu ansiedade, deu um bando de coisa. Cheguei no lugar, mas descobri muita outra coisa no meio do caminho. Muita outra coisa no meio do caminho, que a gente descobre no caminho, a gente não sabe. Ali, a palavra está contigo. Eu pensei, principalmente a partir dessa primeira intervenção da palavra propósito, eu fiz um pequeno deslocamento para sentido e significado, depois significado. Não tendo propósito, se algo em si não tem um propósito, algo em si não tem um sentido, e algo em si não tem um significado, sendo estas criações humanas, possibilidades humanas, o campo do humano. Se de um lado tem este fator que o Adir traz, e não sei se mais alguém trouxe, a palavra controle, ao lado dela tem a criação humana. A criação humana dentro de um aleatório, né? Que em si, né, acompanhando a noção, nos chama a atenção para que as coisas em si não tenham sentido. Né? É criação humana. E o que torna tudo muito delicado, porque, como disse a Maria, a gente fica sem aquela suposta certeza da interpretação clássica, da interpretação causal. Né? A gente fica sem esse terreno. Mas de outro é maravilhoso, porque a gente pode criar o sentido. Eu fui pensando por aí. E bom, era só esse apontamento do... Ah, não, lembrei. Eu lembrei. O Adir também ele traz o estado de mente para tolerar esse aleatório, né? Que é o que o Bion nos traz sem memória, sem desejo de compreensão e sem dados da sensibilidade, né? Do sensível. Que Bion muito sabiamente chamou de ato de fé. Que é o estado de mente, agora dentro do contexto que nós estamos falando, é o estado de mente para poder acolher esse aleatório, essa ausência de sentido, para que se possa exercer talvez essa coisa mais humana que é dar sentido ao mundo. Foi por aí que eu fui pensando desde dessa pergunta, né? Sobre o propósito. Se de um lado nos angustia,
porque as coisas em si não têm propósito, e talvez, se as coisas tiverem um propósito, talvez uma parte nossa se acalme, de outra abre as maravilhas da criação. E veio essa tensão entre a certeza e a fé. A fé no sentido bioniano do termo, nesse estado de mente. Com a sua fala, Lê, eu lembrei da fala do Antônio Muniz no encontro, que ele traz, né, que o analista deveria manter todos os terminais abertos. Todos os terminais de um analista deveriam estar abertos para captar a realidade última, venha de onde quer que ela venha. Então, assim, se mantenha aberto para tentar captar um pouco de ó, seja de onde quer que ele venha. Então, você me fez pensar um pouco nessa... Não é aceitar a aleatoriedade, porque a aleatoriedade não pede para ser aceita. Não é assim, eu vou aceitar a aleatoriedade. Não, ela não pede, ela chega e se impõe. Você gostando ou não gostando dela, ela chega e se impõe. Mas que consiga pelo menos captar e perceber, conseguir ver que ela está ali, né? Que muitas vezes não tem regra, não adianta tentar muitas vezes conduzir, não é aquilo que você... Não é o seu sistema de causa e efeito. Não é o como você pensa, é o como o sujeito pensa, é como o sujeito dá o significado. E é lindo isso que você traz, porque aí se é aleatório, aquele significado foi ele que deu, e ele mesmo pode dar outro significado. Ele mesmo pode dar outra coisa. Eu vou fazer uma brincadeira dentro da biologia, porque é do senso, muitas vezes do senso comum, pensar assim, né? Ai, ovo. Automaticamente a gente já pensa no ovo de galinha com casca. Dentro da biologia, ovo pode ser simplesmente uma célula no ambiente aquático, sem casca nenhuma, que vai dar um girino. Ovo de girino não tem casca. Quem disse que o paciente, quando fala ovo, ele está falando de ovo de galinha? Não sei. Não sei qual que é o significado de ovo que ele tem. Né? A mãe. O que é mãe, né? O que é marido? Ai, marido é alguém que eu encontrei na vida. Não sei que significado é esse de marido de alguém que você encontrou, que não é da sua família. Porque uma abelha rainha, o marido dela é o filho dela. A abelha rainha produz o próprio zangão para ter relação com ele. E sem a necessidade de um homem. Vocês sabiam disso? Que a abelha produz o macho sem a necessidade de um outro macho, ela produz sozinha o macho. Qual que é a definição de filho nesse caso e a definição de marido ou de esposa ou de alguém que se tem uma relação sexual? Qual que é o significado que você dá para essas coisas? Não sei qual que é o significado do sujeito. Eu só sei que a partir do momento que tem um significado, pode ter outro, porque significados são, como bem você colocou, são criados. Muito bom. Fábio? Então, Pedro, mais uma vez eu queria te parabenizar pela apresentação e tu disse uma coisa quando tu foi comentar a primeira intervenção, né, que eu achei muito interessante, quando tu falou assim que por mais que a gente não queira aceitar, a aleatoriedade está aí, né? Eu lembrei muito daquilo que o Bion diz no capítulo 6 de Transformações, quando ele coloca, por exemplo, a necessidade psicológica, né, e a lógica, e a confusão que há entre uma coisa e outra, né? Que a razão escrava das emoções torna a necessidade psicológica uma necessidade lógica.
as coisas passam de uma necessidade de uma natureza para outra, e daí passamos a acreditar que tudo tem sentido, que tudo tem uma razão de ser. E um dia desse eu estava escutando um cara falando sobre a aleatoriedade, ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Eu até estava procurando aqui, que eu anotei em algum lugar e agora acho que é útil para nós aqui. Ele disse que fez um curso de metafísica, né? E que se alguém pedisse para ele resumir o que ele pensava sobre aquilo e sobre a aleatoriedade, ele diz assim: eu resumiria nessa frase: tudo o que acontece simplesmente acontece, porque tudo no mundo acaba de acontecer. A Patrícia tinha levantado a mão também e agora a mãozinha baixou. Não sei se tu quer falar ainda, Patrícia. Sim, eu gostaria de falar. Tá. Então, eu vim para esse encontro aleatoriamente, porque de aleatoriedade eu absolutamente nunca tinha lido nada, mas ouvindo Pedro, eu pensei no conceito de infinito. E assim, num conceito à base de imagens, né? Que eu assisti num documentário sobre o infinito, ele representado como um hotel que não tivesse fim, um hotel que não existisse o fim, o último quarto, o último número, chamado Hotel Infinito, e que sempre tem vaga nesse hotel. E cada vez que chega um hóspede, a recepcionista aciona um alto-falante para todos os quartos, pedindo para os hóspedes saírem do seu quarto e passarem para o próximo quarto, sem fim. E aí eu pensei na questão da capacidade negativa e pensei que talvez essa aleatoriedade que está posta, ela está aí, querendo ou não, ela é que talvez é o prenúncio do caminho para O. Eu pensei nisso. É como se a aleatoriedade é que fosse a barca responsável para que a função negativa, de fato, fizesse esse movimento. Pensei nisso, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Eu vou pegar agora um pouquinho, já só para a gente ir colocando. O Cipá, ele traz uma coisa que está tudo sempre começando, porque se a gente olha para o aleatório, o que é começo, o que é fim, qual que é o propósito das coisas, a gente não vê ciclicidade, né? Então, é explosão, né? Tá tudo começando, tá tudo iniciando, e isso é muito lindo. Lindo, quando eu digo lindo, entenda no sentido mental do lindo, não no sentido, a prática disso, o viver disso, quando a aleatoriedade cai, ela não é tão... A gente não sente assim, né? Esse propósito. E aí o Cipá, ele traz essa necessidade psicológica, necessidade lógica, e quanto que a gente vai confundindo uma coisa com a outra, né? Eu preciso disso. Não, você não precisa disso. Na lógica, não... Isso não faz sentido. E aí a gente começa a olhar para pequenas coisinhas e ver assim, olha, para que isso aqui está aqui mesmo? Eu preciso de fato disso. E pode se dar conta de que aquilo não é tão necessário assim, né? É igual quando talvez alguém fala assim, eu preciso comer uma lasanha hoje, eu preciso comer uma lasanha hoje. Não, preciso comer, né? Você precisa
comer, beber água, dormir, mas comer lasanha, não sei se você precisa hoje, né? Então, a gente começa a olhar algumas coisas e falar assim, opa, o que é isso que o sujeito está falando, que está acontecendo aqui agora, que não bate, não guarda esse significado, né? E a Patrícia, muito interessante isso, né? Porque pensando na aleatoriedade da vida, literalmente a gente tem um ó imenso dentro da gente, como pessoa, como analisando mesmo, colocando a gente no lugar, colocando a gente no divã. A gente tem um ó dentro da gente, a gente não sabe o que vai acontecer, e que cada evento traz. E não necessariamente do que acontece, mas da mente humana, no sentido de como que ela pode revisitar algo que já vivido e mudar o significado daquilo. A gente não sabe quando que isso acontece também, qual é o novo significado que aquilo vai ganhar. A gente não sabe. Então, quando você fala dessa função negativa, né, de, olha, o analista precisa se manter ali, voltando no sem desejo, sem memória, sem essa ânsia de compreensão e ficar nesse lugar do não sei. E talvez esse é o único lugar possível que ele possa captar alguma coisa de ó, porque os caminhos são totalmente aleatórios, então, de fato, eu não sei. É muito lindo. É grandioso a prática. Difícil se manter nesse lugar. Porque eu acho que a gente... O Milidinal, que é um autor sobre aleatoriedade, que foi um dos primeiros contatos que eu fiz com isso, né? Ele traz que, assim, deixamos de perceber os efeitos da aleatoriedade na vida, porque quando avaliamos o mundo, tendemos a ver exatamente o que esperamos ver. Eu acho isso maravilhoso. Deixamos de perceber os efeitos da aleatoriedade na vida, porque quando avaliamos o mundo, tendemos a ver exatamente o que esperamos ver. Tanto que ele fala assim, a gente define efetivamente o grau de talento de uma pessoa em função de seu grau de sucesso. E então reforçamos esse sentimento de causalidade mencionando uma correlação. E aí, não sei se vocês viram um estudo novo que a Science fez, ou já publicado em outras revistas, que provavelmente a chance de você ser um milionário, na maioria das vezes, ele está ligado ao acaso. Não está ligado, muitas vezes, que você se esforça, que você tem um rendimento X. Eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar aqui amanhã, não estou falando isso, tá? Eu vou tentar aí, sozinho, virar milionário. Não estou querendo dizer isso, mas a gente vê isso. E essa colocação do Leonard Mlodinow, acho que ela é maravilhosa. A gente tende... a gente estava naquele negócio assim, vou ficar aqui sem desejo, sem memória, sem ânsia de compreensão. Até que talvez a gente fale, isso aqui é o padrão, pronto. Então, e começa a perseguir aquilo como se aquilo existisse de fato. Como se aquilo fosse uma coisa que sempre foi assim, vai ser assim, e aí causa efeito de novo. Né? Então, a gente gosta de ver regra na vida, a gente gosta de ver padrão. Né? É difícil não ver padrão. Júlio. Pedro, prazer em te conhecer, bem-vindo. Tu sabe que tu está trazendo um assunto de longa tradição filosófica, de mais de 5.000 anos, provavelmente. Né? E fiquei pensando o seguinte, para nós, acho que a gente poderia pensar nesse assunto de duas maneiras. Uma é a realidade factual, factível, como tendo o elemento do acaso ou da variável, do aleatório. E a outra
é a nossa relação com a realidade poder ter um grau de aleatoriedade ou não. A vida pode ter mentalmente para o aleatório. A gente poderia chamar isso de doença mental, vamos dizer assim. Quanto mais enfermo a gente está, menos disponível a gente está para a variação da vida, para as experiências, etc. Eu me lembrei daquele livro do Jacques Monod, Acaso e Necessidade, publicado em 1970. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, onde ele mostra que a vida é puro acaso, né? Então, isso que tu trouxe aqui. E eu acho que, para o nosso trabalho clínico, o que tu falaste há pouco aqui é muito importante, né? Quer dizer, uma coisa é a vida ser aleatória, e para isso tem discussões gigantescas. A outra é a nossa relação com o aleatório. E eu vou tentar traduzir de uma outra maneira a mesma coisa que tu disse, tratando de dois autores, Nietzsche e Freud. O Freud, ele, diante da inconsciência da vida, tentou resolver a inconsciência com aquela frase típica, traduzir o inconsciente para o consciente. Ou seja, a pretensão de controle e de que a compreensão das coisas poderiam me ajudar a viver melhor, né? Então, interpretando essas coisas todas. O Nietzsche, que é anterior a Freud, teve uma postura diferente diante da inconsciência da vida. Ele não quis resolver a inconsciência da vida, ele quis aceitar a inconsciência da vida. Quando eu digo a inconsciência, quer dizer a disponibilidade, a percepção de que eu não sei tudo. Por mais que eu seja um cientista capaz de detectar coisas profundas, como tu trouxe aqui, eu nunca tenho condições de compreender tudo e a totalidade das coisas. Ela é acima de mim. E o Nietzsche, então, chamou isso de amor fati. O amor fati é, vamos dizer assim, a capacidade que a gente pode desenvolver ou não de, ao aceitar a realidade, seja ela qual for, eu estar disponível para mudar alguma coisa. Quando eu não estou disponível, eu vou tentar mudar o passado, que é consertar delirantemente a vida sem ter uma base real. Então, o aleatório, ele é um fenômeno da vida, tu mostrou biologicamente isso, mas ele também pode ser um fenômeno mental ou não. Quanto menos disponibilidade para o aleatório eu tiver, vamos dizer assim, mais doente, entre aspas, eu vou estar, porque eu vou conseguir aprender menos, porque eu já sei tudo antes. Como o que tu falou aqui, aquilo que está na minha cabeça é o que vai interpretar, vai encontrar aquilo, na realidade, aquilo que está na minha cabeça. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque, coincidentemente, eu vou dar um pequeno curso no Instituto Bion sobre interpretação dramática, interpretação trágica, a possibilidade do elemento variável na vida psíquica, né? Porque a gente tem essa tradição do determinismo psíquico, essas coisas todas, né? E como é em ciência, mas o que tu está trazendo do aleatório é um pouco isso, assim, existe a aleatoriedade na vida e existe a disponibilidade ou não para o aleatório na nossa vida mental. Se nós não tivermos essa disponibilidade, nós vamos funcionar por identificação objetiva, intolerância, frustração, tarará, toda aquela coisa errada do Bion. Quer dizer, nós vamos estar enclausurados. Então, o aleatório, se tem um propósito ou não, até nem é o mais importante saber se tem propósito ou não. É importante que a gente não tem controle. Só sabendo que não tem controle já ajuda bastante, porque definir que tem propósito ou não tem propósito também já é uma pretensão. Aqui não é uma crítica, é um autocuidado que eu estou tendo. Assim. Definir se tem propósito ou não é a mesma coisa eu diante do sonho. Eu acordo de manhã e penso,
eu sonhei isso aqui. O que será que o sonho quer me dizer? Essa interpretação é não aleatória. A interpretação aleatória é, eu sonhei isso aqui, que interessante, em cima disso eu pensei isso aqui, que legal, eu sou um cara criativo, consegui misturar armário da vizinha com o samba aqui, não sei do que, etc. Então, me mostrei uma pessoa criativa. Então, diante do inconsciente, da inconsciência de um sonho, eu posso reagir disponível para o aleatório e criar alguma coisa, ou não estar disponível para o aleatório e tentar saber qual é o significado disso. Deus deve estar me dizendo, então, que eu vou morrer amanhã, ou então o destino, não sei das quantas. Então, o aleatório é um estado mental difícil de ser conquistado. E talvez esse é o nosso trabalho psíquico, né, com nossa atividade clínica, é ajudar a pessoa a suportar a experiência do aleatório mental, inclusive, sem querer enclausurar ele num sentido imediatamente, e talvez sem precisar de um sentido também. Acho que eu falei demais, né? Isso aí. Gostei muito de como tu colocaste. Esse quesito da criatividade que você coloca agora nessa parte da sua fala, me fez lembrar até também o Popper, né, que é um filósofo da ciência, que quando ele propõe essa epistemologia da ciência e toda vez girando, né, ele vai falar assim, olha, na hora que você chegar na teoria, tenta destruir ela, né? Tenta quebrar essa teoria, tenta ver se ela não funciona. Porque só ao tentar ver se a teoria não funciona, a ciência progride. Então, se a gente acreditar muito que aquilo é aquilo e aquilo funciona daquela maneira e só pode ser assim, ele fala que a ciência não passa por processo de evolução assim. Ele fala que todo conhecimento ele só pode crescer se quando a gente chega no estado de teoria, depois que a gente passou por todo o processo de hipótese, testou, fez tudo, chegou na teoria, tenta quebrar aquilo. Tenta ver o que está faltando. Né? E isso é maravilhoso, porque assim, olha, depois que você fez... Ele está propondo para a gente, assim, depois que você fez o doutorado, você provou a sua tese, fala para mim que ela está errada. Tenta provar que a sua própria tese está errada. E o crescimento vem daí. Né? Não para talvez achar de fato que tem erro, mas talvez achar que tem alguma falta, ver que pode combinar com outra coisa. E o quanto que isso, e agora pensando, né, é um pouco do desenvolvimento do pensar. Quanto que isso está ligado muito ao desenvolvimento do pensar. A gente tenta fazendo, a gente vai tentando, vai criando pensamento, vai criando conceito, até que você vê que aquele conceito na vida não funciona. Aí você tem que... É que a gente não pensa cientificamente na vida, né? Pelo menos assim, eu não faço isso, né? Se não fosse a análise, não faria isso. Mas a gente, isso aqui tá dando errado, até que você, de tanto dar errado, troca o conceito. Aí tem um processo de análise que te ajuda muitas vezes a procurar olha, você viveu essa experiência e chegou nesse conceito, mas talvez se você olhar por aqui, você pode quebrar o conceito e ir para um outro lugar e criar um novo conceito. Quanto disso também é o pensar. Eu queria falar uma coisinha, que outro dia há pouco tempo, eu não sei se vocês viram, saiu no jornal acho que era uma brincadeirinha, mas era a verdade, um rato encostado num poste numa enchente. E a notícia era assim, talvez pela primeira vez todo mundo vai ficar apaixonado por um rato. Porque tinha uma enchente muito violenta, acho que foi aqui no sul. E o ratinho estava com a mãozinha assim, um ratão, encostado no poste com a mãozinha assim, e aí tinha toda uma explicação que provavelmente, e aí eu quero juntar com aleatório,
provavelmente ele se sentiu protegido quando ele encostou no poste e ficou ali para não ser carregado pela enchente. Tá. Eu lembrei disso porque, com o que o Júlio falou agora, eu pensei assim, sim, e não só enquanto ideia, o aleatório é super importante na psicanálise, que é a nossa proposta um pouco, mas também como o que a gente vai fazer com esse aleatório? Qual é a capacidade de observação de um aleatório para um aprendizado, né? Porque o humano pode aprender com esse aleatório, sei lá, qualquer coisa, não sei, criar, aprender, nem observar, e que ali pode ter, inclusive, uma mudança emocional, e às vezes real, eu acho, que é o que o humano é capaz, se ele incluir como nem tudo o que eu sei me basta. Né? Porque eu pensei, tá, como é que será que surgiu o guarda-chuva, por exemplo? Agora pensando no ratinho, né? Pode ser que tenha sido aleatoriamente uma pessoa ficou embaixo de uma árvore e se deu conta que se aquilo tapar, ela não se molha. E aí o humano podendo utilizar algo do aleatório para poder também aprender e modificar coisas na realidade, mas também na sua vida emocional, né? E que dentro disso que tu está falando, né, Pedro, eu pensei que a gente observar também como que analisando lida com o aleatório na sua vida, se descarta, se aprende, se inclui, se relaciona, que talvez também seja uma boa função analítica, né? Que elementos ele pega desse aleatório para criar uma lógica, né? E que lógica que é essa? Que ele vai conectar algum evento ali, né? E que lógica que vai surgir disso, né? Júlio. Pedro, a tua câmera está desligada, não sei se tu percebeu. Ah, agora percebeu. Não, eu fiquei com vontade de falar mais um pouquinho. O assunto do significado, né? O significado é uma cachaça, né? É uma coisa impressionante. Eu pego uma gripe, eu já quero saber por que eu peguei a gripe. Ah, porque o vento encanado, porque eu não usei casaco, porque eu dormi sem meia, ou porque eu dormi com o pé na pia. Mas o fato é que eu peguei gripe porque eu sou um ser biológico. Como se, sabendo a razão da gripe de hoje, eu vou consertar a gripe de amanhã, ou não ter a gripe de amanhã, mas eu vou ter a gripe amanhã de novo. Por outra razão, por uma simples, é que eu sou um ser biológico. Então, o tema do significado é, em muitos momentos, um grande veneno na psicanálise, porque, ao eu ficar preocupado em saber o sentido das coisas, eu acho que o sentido está naquilo que eu estou pensando, que eu estou usando o que a Maria colocou. E suportar o não sentido, esse estado mental de suportar no sentido que é a inconsciência da vida, é que me permite ter o futuro como possibilidade, e não como a repetição contínua do passado, estou falando agora mentalmente, tá? Não realmente. Então, o tema do aleatório coloca em suspenso, né? Assim como tu falou do poker, a ideia da falseabilidade, coloca em suspenso a necessidade do sentido das coisas. Porque, ao suspender a necessidade do sentido, eu entro numa outra posição mental, que é a curiosidade, para algo que eu não conheço, e deixar de lado o que eu conheço. Isso tu chamou de salto de fé, né? Mais ou menos isso que é um salto de fé. Deixar o conhecido de lado e estar disponível para o não conhecido. Se eu quero saber por que eu peguei gripe, eu fico com a sensação que eu não vou mais pegar gripe, mas eu vou pegar, porque é da natureza. Bom, mas... Gente, tá no nosso horário, né? Preciso, então, finalizar o nosso evento. Mas, antes de finalizar, eu queria apresentar melhor o nosso convidado,
No começo do evento eu me atrapalhei, porque a minha cola sumiu do meu celular e aí eu não lembrava das informações. E aí eu me atrapalhei toda. Não me apresentei também, né? Então eu quero apresentar melhor o Pedro Castro. O Pedro é psicanalista, membro do Instituto Hécatos, é facilitador no programa de formação em psicanálise na Escola Paulista de Psicanálise, é biólogo e psicopedagogo. O meu nome é Franciela Bonacina, eu sou diretora do Departamento Científico nessa gestão 2022-2023, e em nome da instituição, eu quero então convidar vocês para o evento do Júlio, que ele já falou um pouquinho aqui, né? Deixa eu pegar aqui a minha outra colinha, que se chama Interpretação Dramática e Interpretação Trágica, versus, que começa agora dia 29 de outubro, e depois, no dia 3 de novembro, a gente tem um evento com o Leandro Stitzman, isso, que se chama Determinismo e Punk, uma metodologia de lo incerto, uma metodologia do incerto. Se vocês tiverem interesse ou curiosidade, vocês podem entrar em contato com a secretaria que a gente passa mais informações. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e agradeço muito a tua disponibilidade, Pedro. Foi um prazer te ouvir hoje e desejo uma boa noite a todos. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Parabéns, Boa Pedro. noite. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Muito bom.